Irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos ajuda a cumprir com o nosso discipulado, aquilo que nós viemos refletindo nos últimos dias, principalmente a partir de domingo, com o evangelho dos 72 discípulos que o Senhor convida e envia para a missão. Nesse sentido, a pergunta que esse mestre da lei faz a Jesus não é exclusiva dele. Em outro trecho do Evangelho, nós escutamos outra pessoa fazer também o mesmo questionamento. Agora, as intenções são diferentes. No outro Evangelho, aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? A resposta de Jesus foi diferente. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, venha e me siga. Isso depois desse jovem rico ter respondido a mesma coisa que o mestre da lei, porque Jesus indicou a vivência dos mandamentos como forma, como meio de alcançar a vida eterna. A resposta do jovem e do mestre da lei foram semelhantes. Agora, diante da contestação desse mestre da lei, Jesus Cristo, ele provoca o mestre da lei cada vez que é também desafiado, porque esse homem fica se justificando, como nos diz o Evangelho. Como foi dito antes, as intenções são diferentes. A intenção desse mestre da lei é maliciosa. Ele queria pegar Jesus, colocá-lo em dificuldade. E nesse sentido, todo esse diálogo deve nos ajudar a um aprofundamento da nossa fé, a um aprofundamento do sentido da nossa missão. Por isso, a parábola que Jesus Cristo nos conta deve nos ajudar também a nos identificarmos nesse caminho. Primeiro, Jesus apresenta certo homem. Esse certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele representa toda a humanidade desde Adão até cada um de nós aqui hoje. Esse homem que foi pego, que foi violentado e que ficou no chão, caído. A imagem do ser humano caído diante do pecado. O pecado que é um consentimento, uma deliberação da nossa parte. Por isso é importante sempre ressaltarmos a necessidade de trabalhar a nossa consciência cristã, trabalharmos a nossa consciência de ser e existir diante de Deus, mas com a finalidade de alcançar a vida eterna. Os dois apresentaram questionamentos que revelam busca. Todos nós devemos estar numa constante busca de aperfeiçoamento da nossa vida, busca de uma entrega mais integral, de um conhecimento mais profundo de Deus e assim por diante. Busca, perseverança. Coisas necessárias para aquele que se faz discípulo. Se fazer discípulo, é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Por quê? Ser discípulo parte também da consciência e da liberdade, assim como abraçar o pecado. Abraçar o discipulado a Jesus Cristo vai na mesma dimensão. É um consentimento, é uma adesão. Ninguém se faz discípulo por coação. Ninguém pode obrigar alguém a ser discípulo de Jesus Cristo. É essa liberdade que consiste a minha decisão, a minha escolha, revela a minha consciência e também me leva a fazer a minha entrega por Cristo, pelo reino, nesse caminho. Então, esse certo homem representa cada um de nós, que estamos no caminho, das vezes caídos, precisamos do auxílio de alguém para levantar, precisamos desses curativos que o Evangelho nos apresenta, o curativo de Deus, o curativo interior, que vai nos promover um processo de conversão. Por isso a importância de sempre buscarmos trabalhar essa compreensão de Deus, essa compreensão da palavra de Deus, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Depois nós encontramos na parábola que Jesus apresentou o sacerdote, o levita, homens bem reconhecidos na sociedade e na religião no tempo de Jesus.
eles representam os legalistas, aquelas pessoas enrijecidas, duras, que conhecem muito bem da lei, conhecem muito bem a Escritura, mas não conseguem traduzir em obras tudo isso. Só conhecer a palavra de Deus, só conhecer a doutrina e a lei não são suficientes para nos alcançar a vida eterna. Por isso, a importância daquilo que Jesus Cristo vai provocando no diálogo com esse mestre da lei. Isso deve nos levar a refletir em como está sendo o nosso discipulado, em como está sendo o nosso fazer cristão, ser igreja. No início do livro de São João, nós escutamos: e o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, tomou uma forma, é concreta. Agora, não pode ser somente na pessoa de Jesus Cristo. Nós escutamos a palavra de Deus a cada missa dominical, muitos se dedicam à missa diária, também leem a palavra de Deus na sua casa, mas não pode parar somente na leitura e na escuta. Temos que ouvir profundamente, fazer com que esta palavra caia no nosso coração e nos leve a uma ação transformadora. Não uma transformação egoísta só de mim mesmo, mas uma transformação que leva a mudar a nossa realidade. Se todos nós, membros desta igreja, buscarmos concretizar essa palavra na nossa vida, nós vamos conseguir mudar a nossa realidade. Nós vamos conseguir ver algo diferente a partir da palavra de Deus, pelas nossas mãos. E depois vem a imagem do samaritano, que é Jesus Cristo, esse que vem ao encontro dos caídos, vem ao encontro daqueles que caíram em desgraça e reergue. O Senhor carrega, como o bom pastor que carrega a ovelha nos seus ombros. Esse samaritano, ele conduziu o homem caído para um processo de cura, para um processo em que ele pudesse retomar a sua vida. E aí vem aonde nos toca. Alguém que pode passar despercebido nessa parábola, mas que também tem uma identificação. O bom samaritano levou aquele homem caído para a pensão. E aí aparece o dono desse estabelecimento. E o mandato daquele samaritano: toma conta dele. Quando eu voltar, vou te pagar o que você gastou a mais. Quem é o dono da pensão? Alguém arrisca? Quem é o dono da pensão? Pode falar alto? Somos nós, os discípulos de Jesus Cristo. Aqui é a continuidade da missão de Jesus. Toma conta dele. Jesus traz, entrega uma missão. Todos nós temos a missão curativa nesse mundo. Se nós não encontrarmos no Evangelho o sentido da transformação interior, mas também dessa transformação exterior do mundo que nos envolve, então nós estamos perdendo tempo aqui. E não precisamos pensar em grandes coisas, vamos pensar nas coisas pequenas, possíveis, que estão ao nosso redor, seja a assistência de um necessitado, mas também um ouvido atento para aqueles amargurados, aqueles tristes, aqueles encolhidos nos seus sofrimentos, aqueles que estão esquecidos, abandonados, e assim por diante. Vamos pensar aquilo que está ao redor de cada um de nós. É interessante também o que nós escutamos da primeira leitura, no livro do Deuteronômio. O autor sagrado nos apresenta essa recomendação de Moisés: ouve a voz do Senhor teu Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele nos diz em relação aos mandamentos, que também se refere à Escritura. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. E aí lá no final, ele segue: ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Então, o cumprimento do mandamento, o cumprimento da palavra de Deus está ao nosso alcance, porque está dentro de nós. À medida que nós buscamos trazer essa palavra para o nosso íntimo
e tentamos traduzir tudo o que ouvimos, aquilo que lemos, em ações necessárias. Necessárias. Não somente aquilo que é possível. Porque se a gente pensa, né, o que eu posso fazer? Às vezes a gente não sai da nossa zona de conforto. Por isso o mandato de Jesus Cristo da missão, para olharmos a nossa realidade e percebermos aquilo que é necessário ser feito. E o Senhor completa em nós aquilo que nós não damos conta. Então, irmãos e irmãs, quando pensamos tudo isso que o Senhor nos apresenta por meio da Escritura, nós precisamos provocar a cada um de nós, que às vezes também provocamos o Senhor com uma certa malícia. Nós queremos servir a Deus, mas estamos com o pé lá do outro lado também. Temos uma grande intenção de vivenciar a palavra de Deus e os mandamentos, mas não tenho a coragem de sair do meu lugar, não tenho a coragem de renunciar. Para abraçar tudo isso aqui, é necessário abrir mão daquilo que não pertence ao caminho que o Senhor nos apresenta. E também é importante ressaltar, tudo isso só será possível, só se tornará realidade à medida que cada um de nós assumirmos o nosso compromisso com o Evangelho. Não existe discípulo sem mestre, e o mestre nos entrega uma missão. Por isso a necessidade de acolhermos o envio que o Senhor nos faz, para que onde nós estejamos, possamos ser sinal da presença de Cristo, mas também que nós sejamos protagonistas nesse processo de conversão, nesse processo de transformação que nós necessitamos, que a igreja também necessita, mas que o mundo tem gritado de uma forma muito grande, por conta de tantos contravalores que vão sendo assumidos dentro das famílias cristãs, no seio das pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas que estão adorando outros deuses, que estão assumindo uma prática de vida que não é a que nos conduz à salvação. Qual é a prática de vida que nos conduz à salvação? Não vamos ser legalistas, mas vamos ser objetivos, aquilo que Jesus Cristo nos apresenta no Evangelho de hoje. Vai e faz a mesma coisa, cuidar dos nossos irmãos e irmãs, do nosso próximo, considerando que o próximo não é somente aquele que eu gosto. O próximo são todas as pessoas que necessitam. Por isso, estejamos de coração aberto, mas também dispostos ao trabalho, à missão que o Senhor nos confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja